águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar. Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais, muito me feri até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial, que sou o condutor de um porvir de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser
herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão, apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás Cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já presentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão, crede levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não
martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão, crer te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o Vem que eu te céu. farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Olá, gente amiga do Centro Espírita Miguel. Nós da diretoria queremos agradecer a confiança que nos foi depositada por toda a doação que recebemos, né? E é com muita alegria que comunicamos a todos que a obra do telhado foi concluída. Olha que maravilha, né? Esses corações queridos, amigos, né, que colaboraram tanto para que isso se concretizasse, né? Assim sendo, abriremos a nossa casa para reunião pública de quinta-feira,
Será no dia 26 de maio, às 14h30, e todos estão convidados. Esse retorno das atividades do SEM, ele deve ser gradativo, priorizando vidas e a saúde de todos os trabalhadores e frequentadores, seguindo rigorosamente um protocolo orientado pelo CERJ, que é o Conselho Estadual Espírita, do Rio de Janeiro, de distanciamento limitado a 60 pessoas, com uso de máscara e comprovante de vacinação. Importante ainda lembrar, se por acaso algum trabalhador ou frequentador, apresente sinais e sintomas de Covid, deve imediatamente respeitar o isolamento domiciliar e ainda procurar orientação médica. Importante que tenham essa prática, respeitando todos aqueles que convivem conosco, seja no grupo familiar, seja no grupo social, enfim, onde estivermos, E foi graças a todos esses corações generosos que conseguimos alcançar essa meta. Que Jesus abençoe e ilumine esses corações. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao Centro Espírita Miguel. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje, a Marcília, também trabalhadora da casa, fará as reflexões sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. E os itens são de 11 a 13, cujo título é Duelo. Que possamos aproveitar ao máximo as reflexões trazidas nesta manhã, nos auxiliando a colocá-los em prática no nosso dia a dia. Do livro Pão Nosso, psicografia do Chico, mensagem do Emmanuel, mensagem 27, esmagamento do mal. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Paulo, Romanos, capítulo 16, versículo 20. Em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito sobre as mais diversas formas. E no turbilhão dos seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares, para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. Solicitar auxílio ou recorrer à lei da cooperação representam atos louváveis do espírito, que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós outros cabe despender, demonstra falsa posição, suscetível de acentuar-nos as necessidades. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem. Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com o esquecimento do velho egoísmo animal, apreendendo a grandeza da sua posição de espírito eterno, atingirá
a vitória sublime. O Senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a Ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Senhor Jesus, humildemente rogamos a Tua misericórdia por todos nós, seres ainda imperfeitos, que precisam de muita perseverança, de muita fé para vencer os obstáculos que atrapalham nossa caminhada. Envolve-nos, Senhor, com a Tua luz, mas principalmente aqueles irmãos atingidos pela enfermidade, seja do corpo ou da alma, Senhor. Onde eles estiverem, seja num leito de hospital, nos lares, nas prisões, nas ruas, te suplicamos que cada um deles seja envolvido nas vibrações desse momento. Inspirai-lhes, Senhor, a paciência e a submissão à vontade de Deus. Que eles possam receber a força necessária para suportar suas dores com resignação, a fim de não perder o fruto dessa prova. Que possamos sempre sermos gratos por toda oportunidade recebida, que são oportunidades de verdadeiro crescimento, que sempre nos é oferecido. Sê conosco sempre, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Marcília, sou uma trabalhadora desta casa, do Centro Espírita Miguel, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 12, vamos falar sobre os itens 11, 12 e 13, que tratam do duelo. O duelo era um costume, né, de tempos passados entre duas pessoas, né, que se usavam desse costume para resolverem as suas diferenças, né, num acerto, onde uma delas, na maioria das vezes, morria, né? Em geral, quando uma pessoa ofendia a honra da outra, né, essa era a grande motivação, né, a honra ofendida. Então, as pessoas se dirigiam a um lugar específico, né, agendavam a data do duelo, iam para um lugar onde seria realizado o duelo, chamavam-se testemunhas, levavam-se um juiz, porque ele tinha que verificar se as regras do duelo, né, estavam sendo cumpridas. E naquelas épocas, né, o duelo era permitido em lei, né, em muitos países. Então, o duelo era praticamente isso. Se alguém ferisse a sua honra, né, e você não o desafiasse, não chamasse essa pessoa que te ofendeu para um duelo, você era tido como covarde, né? Se você frequentasse a nobreza, você já não podia mais frequentar, porque eles achavam que você já não era mais um nobre benquisto, né? E por que Kardec colocou esse tema
duelo, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Especificamente dentro desse capítulo, né? Amai vossos inimigos. Eu gosto muito desse capítulo. Quem nos ofende, quem fere a nossa honra, quem nos magoa, nós passamos a considerá-lo inimigo, né? E qual é a nossa postura com os inimigos, né? Conforme nos deixou o Cristo, amai vossos inimigos, né? Então, por isso que Kardec incluiu aqui, e nós temos nesse capítulo 3 mensagens de 3 espíritos superiores, que a gente vai olhar um por um aqui e analisar essas mensagens, ok? Então, vamos começar pelo item 11, e aqui nós colocamos apenas algumas colocações dessa mensagem que é do Espírito Adolphe, bispo de Argel, em 1861, recebida em 1861. Começa assim: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um fim, faz pouco caso das asperezas do caminho. Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Então, o que o Espírito Adolphe está nos trazendo aqui, né? Ele está falando que só é verdadeiramente grande, né, aquela criatura que tem consciência de que a vida é essa grande viagem, né? E que essa viagem tem um objetivo. Como diz aqui, deve conduzi-lo a um fim. A nossa viagem a esse planeta, né? E a gente vem, depois a gente vai embora, é uma viagem, tem um grande objetivo. Qual é o objetivo da nossa reencarnação, né? Não é de nós nos melhorarmos, melhorarmos moralmente e intelectualmente, né? As 2 asinhas da evolução. Não é de nós ajudarmos na evolução do próximo também. Não é de nós participarmos e ajudarmos no progresso da humanidade e do planeta. Então, essa nossa viagem tem um objetivo, né? Grande objetivo. E diante desse grande objetivo, o que a gente faz com as asperezas do caminho? Porque se estamos num planeta de provas e expiações, o que mais nós temos são problemas, né? São questões a resolver, são vicissitudes, são desapontamentos, são problemas financeiros, emocionais, espirituais, familiares. Se já não bastassem as provas individuais, nós temos também as provas coletivas, né? De um grupo, de uma nação, de um país, como é do nosso país, né? Que estamos passando. Então, quando ele diz aqui que aquela criatura verdadeiramente grande faz pouco caso das asperezas do caminho, não quer dizer que a pessoa não está nem aí, não está ligando. Quer dizer que a pessoa não dá mais valor aos problemas do que ele já tem. Porque é um planeta de provas e expiações, né, gente? A gente resolve um problema hoje, amanhã o que acontece? Aparece outro problema para a gente resolver. E a gente tem que ir caminhando, né? Entre sorrisos e lágrimas, a gente vai caminhando, porque a gente está nessa viagem, a gente está nessa missão
e existe um objetivo maior para a gente aí, para que a gente cumpra. E que se a gente ficar parando na caminhada para supervalorizar as nossas perdas, as nossas problemáticas, a gente não vai caminhar. Isso vai atrapalhar muito a nossa caminhada. É claro que a gente vai sentir, a gente vai chorar, a gente vai reclamar de vez em quando. Mas é o que o Espírito aqui falou. Só é verdadeiramente grande aquele que, durante essa viagem, que sabe que tem um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho. Porque, na verdade, a gente tem que agradecer, né? Não só as alegrias que nos chegam, mas também todos os problemas e as dificuldades que nos chegam. Porque não nos chegam por acaso, e sempre que chegam, nos ajudam a amadurecer espiritualmente. Nos ajudam a mudar o nosso olhar sobre o mundo, sobre as pessoas, né? Sobre as coisas. Ele continua aqui: expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É uma perda de tempo. Você querer se vingar de alguém que te fez uma ofensa. Ou melhor, querer vingar-se, né? Querer devolver na mesma moeda, até tirando a vida do outro. É sempre um crime aos olhos de Deus. Como ele diz, ninguém tem direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Para isso nós recebemos, né, a humanidade recebeu, há mais de 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Nós temos lá o 5º mandamento: não matarás. Ponto. Não tem vírgula, não tem reticência, não tem exceto, somente nos casos, não matarás. Ponto. Não temos o direito de atentar contra a vida, nem do outro, nem da nossa própria. O próximo item, que é o 12, é outra mensagem, agora de Santo Agostinho, recebida em Paris em 1860. Ele diz assim: sem dúvida, o duelo pode ser, em certos casos, uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é incontestavelmente a prova de uma covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem coragem de enfrentar as ofensas. Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em estender a face à esquerda àquele que bater na direita do que em se vingar de uma injúria? Meus filhos, onde está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la com sangue? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos. Ó, como ele, perdoai e orai aqueles que vos ofendem. Belíssima mensagem de Santo Agostinho, né? Então, ele faz uma comparação, né, do duelo ao suicídio. Quando ele diz, né, que o suicida ele toma a atitude de atentar contra a própria vida porque ele não consegue, né, não tem coragem de enfrentar a problemática que ele está vivenciando naquele momento. O duelista, aquele que vai, né, ao duelo, ele também não tem coragem de enfrentar as ofensas. Olha que interessante. Mas como é que a gente enfrenta uma ofensa? Não é com outra ofensa.
Isso é certo, né? Por isso a gente tem aqui na próxima frase do Santo Agostinho, ele disse: Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em estender a face esquerda, né? A gente tem no Evangelho de Mateus, capítulo 5, se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. Isso não quer dizer que a gente apanha de um lado e tem que apanhar do outro e fica assim apanhando de um lado para o outro. Não é isso que eles... Não é uma interpretação literal aí ao pé da letra disso. É preciso a gente tirar aí o espírito da letra para poder entender o que o Cristo deixou para a gente. Ele quis dizer que a gente não deve devolver uma ofensa com outra ofensa. É fácil para a gente fazer isso? Não é fácil, né? Dependendo do momento, dependendo da ofensa, dependendo de quem está falando, de como está falando, do calor das emoções, a primeira coisa que a gente pensa é em revidar, né? Às vezes a gente pensa em revidar como um ato de defesa. Mas se você está ofendendo o outro também, isso já não é defesa. Porque o Cristo, com essa máxima, o Cristo disse que a gente não está proibido, a gente não deve não se defender, a gente deve se defender. A gente não deve devolver a ofensa, porque aquele que ofende está automaticamente se comprometendo com a providência divina. Pensa bem. Santo Agostinho encerra aqui dizendo, olha que bonito, o último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos. Qual foi a última frase de Jesus lá no momento da crucificação? Pai, perdoa-os, né? Eles não sabem o que fazem. E realmente, aquele que ofende, aquele que magoa, aquele que prejudica alguém, ele não sabe exatamente o que ele está fazendo, espiritualmente falando. Porque se a gente tem essa consciência bem clara de que quando eu prejudico alguém, eu estou prejudicando a mim mesmo, e eu vou ter pela frente aí a lei de causa e efeito, que vai me trazer isso de volta, eu vou ter que reparar isso em algum momento, eu vou ter que me arrepender, né? Eu vou ter que reparar, eu vou ter que expiar isso. Então eu estou arrumando um problema para mim. E a gente não quer arrumar problema para a gente, né? Então por isso que o Cristo deixou essa máxima. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe a esquerda. Olha que bonito. Santo Agostinho trata, né, todas as mensagens dele, ele nos trata com tanto carinho. Meus filhos, onde está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la com sangue? Cadê a nossa grandeza da alma? A gente não reencarnou para se melhorar, para, né, a gente evoluir. E como é que a gente quer evoluir? Devolvendo uma ofensa que nos é feita. Não é verdade? E, finalmente, o item 13 é uma mensagem assinada por um espírito protetor em Bordeaux, 1861. Ele diz assim: o duelo é como outrora o que se chamava o julgamento de Deus. O duelo é ainda pior que isso. Para o duelista emérito, o duelo é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada. Para o adversário, quase certo de sucumbir,
em razão da sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Ó amor próprio estúpido, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, o amor ao próximo e a humildade de que o Cristo deu exemplo? Porque não basta proibir o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Muito bonito. Ele inicia dizendo que o duelo é como antigamente o que se chamava o julgamento de Deus. Lá na Idade Média existia uma prova judicial que eles chamavam de ordalha. E essa prova ia decidir quem era culpado e quem era inocente. E o resultado que fosse era atribuído a Deus. Foi Deus que quis, né? Por isso o nome julgamento de Deus. Mas olha que absurdo. Era colocado um caldeirão de água fervente. Então, duas pessoas que estivessem em litígio, né? Não se sabia quem estava falando a verdade, quem estava falando a mentira. Então, o que iam fazer? Colocava a mão, cada um colocava a sua mão dentro da água fervendo. Aquele que tirasse a mão primeiro, que não aguentasse a prova, era considerado culpado. Um absurdo, né? Sobre o fogo também. As duas pessoas colocavam a mão sobre o fogo, quem não resistisse primeiro tirava a mão, esse era o culpado. Foi daí até que surgiu aquele provérbio popular, aquele dito popular, não coloco a mão no fogo por fulano, né? Nós já ouvimos falar. Vem daí, dessa época. Então ele está dizendo que o duelo era pior do que essa prova absurda que existia na Idade Média. Para o duelista, o duelo é um assassinato cometido a sangue frio, conforme nós falamos. Por quê? Marcava-se uma data, né? Um local. Então, você não duelava naquele mesmo dia que você foi chamado ao duelo. Você ia para casa, pensava, né? Nas armas que seriam usadas, como você ia fazer. Por isso que ele está dizendo assim, toda a premeditação desejada. E para o adversário, quase certo de sucumbir em razão de sua fraqueza e sua inabilidade, é um suicídio cometido. Por quê? Se alguém me chamasse para um duelo, e eu, por uma questão de orgulho, né, de salvaguardar a minha honra, eu aceito, mas eu não sei atirar. Então é certo que eu vou sucumbir, que eu vou morrer. E por isso que ele diz aqui, é um suicídio cometido com mais fria reflexão. Não, eu sei que eu vou morrer, mas eu preciso defender a minha honra. Por isso que ele chama amor próprio estúpido, tola vaidade e louco orgulho. De certo que hoje, né, vamos trazer essas mensagens, elas são atuais. Vamos trazer para nós. Hoje nós não duelamos mais em praça pública, né, com juízes, testemunhas, com armas, mas nós duelamos mentalmente com as outras pessoas, né? Quando nós somos ofendidos. Nós devolvemos mentalmente, desejamos, né, trucidar aquela outra pessoa. Então, nós ainda duelamos de uma forma mais moderna, mas ainda usada. Porque, na verdade, como ele diz aqui, não basta proibir o mal e prescrever o bem. Não basta proibir o mal, é preciso que o princípio do bem estejam no coração do homem.
É preciso que o Evangelho, que é a boa nova, trazida pelo Cristo a este planeta há 2000 anos atrás, penetre nos nossos corações, invada os nossos corações e as nossas mentes, de uma tal forma que não sobre mais espaço para a vingança, para o duelo, para as ofensas, para devolver ofensas. É preciso que a gente inicie essa caminhada da prática do bem, da caridade moral, da caridade material, do desejo do bem ao próximo. Que isso esteja assim exalando pelos nossos poros, que aí não vai ter mais espaço para aquele egoísmo, aquele orgulho que insistem, né? Que a gente insiste em arrastar essas correntes, não vai ter mais espaço para eles. Porque a forma mais segura de combater o orgulho e o egoísmo é com a prática da caridade. Não vamos ficar pensando muito no orgulho e no egoísmo. Vamos pensar mais na prática da caridade, na gente ocupar mais o nosso tempo e a nossa mente e as nossas preces e os nossos desejos de querer bem ao próximo, à humanidade, aos outros países, aos outros povos, né? Que possamos, então, refletir, né? Se ainda estamos duelando ou não, como é que está esse sentimento dentro da gente e que a gente possa fazer aquilo que o Espírito Protetor nos trouxe. Que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Fiquemos em paz com Jesus nos nossos corações. Um beijo para cada um de vocês. Sintonizados com a nossa casa, com o pensamento elevado ao Pai, com a espiritualidade de luz, vamos agradecer por essa manhã, por essa reunião que pudemos desfrutar, onde recebemos tantas bênçãos. E agradecidos, pedir por toda a humanidade para que todos sejam abençoados e amparados. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Ao encerrarmos a nossa reunião de hoje, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a espiritualidade de luz da nossa casa, o Centro Espírita Miguel, a oportunidade de mais um dia, de mais uma reunião de fluidoterapia, onde fomos abençoados e recebemos o remédio que precisamos e merecemos. Que possamos valorizar e compreender tudo o que recebemos, visando a nossa evolução. Vamos
Pedir por aqueles irmãos doentes e aflitos, os que estão no leito de dor, nos hospitais, nas ruas, aqueles irmãos que estão presos no vício e na criminalidade, pelos irmãos que são governantes, que trouxeram o compromisso de conduzir um povo, que eles possam ser envolvidos pelo amor do nosso Mestre Jesus. Vamos pedir a bênção para todos nós e que possamos entender o objetivo por que estamos aqui. Que Deus, nosso Pai, Ele sempre estará ao nosso lado, colocando irmãos amigos a nos auxiliar na nossa condução, na nossa melhoria, na nossa evolução. Que tenhamos a certeza de que não estamos sozinhos e que tenhamos resignação, força e fé para seguirmos em frente. Graças a Deus, graças a Jesus.